Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé mais uma vez para fazermos leitura da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Dá um tempo para os irmãos acharem, no nome de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 1, que diz: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo sobre o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com ele a respeito do reino de Deus. Um dia, quando Jesus estava com os apóstolos, Jesus deu a ordem: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê o que ele lhe prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Convido você a colocar a mão no seu coração e a repetir comigo esta noite: preparado está o meu coração para ouvir a tua voz, Senhor. Pode tomar os seus assentos no nome de Jesus. Nesta noite, vamos estar falando a respeito da crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Jesus, ele está vivo, e a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé cristã. Se Cristo de fato não ressuscitou, então vã é a nossa fé, porque a nossa base, o nosso alicerce é a ressurreição de Cristo. Isso aí está intrínseco, isso aí está com base na nossa fé. Porque se não acreditamos nisso, se não acreditamos que Jesus ressuscitou, se não acreditamos que Jesus está vivo, não faz sentido estarmos reunidos aqui essa noite. Declaramos todo o culto de Santa Ceia, celebramos a vida de Cristo Jesus, a vitória de Jesus sobre a cruz, sobre a morte. Então a crucificação e a ressurreição de Cristo é a nossa base. E as histórias da ressurreição está por toda a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, e depois da ascensão de Cristo, depois da sua ressurreição. Antigo Testamento, a filha da viúva de Serepta ressuscitou. O filho da viúva sunamita ressuscitou. Um homem que teve contato, um homem morto teve contato com o corpo de Eliseu no túmulo, e ele também ressuscitou. Novo Testamento, Jesus também operou milagres de ressurreição. O filho da viúva de Naim ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus o ressuscitou. E eu amo a declaração de Jairo. Eu amo a declaração de Lázaro, que quando alguém vem pregar a respeito de Lázaro, as pessoas sempre declaram que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque se ele tivesse dito apenas sai para fora, todos os mortos teriam se levantado e saído, porque Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Depois da ascensão de Jesus, ele também operou, os discípulos também operaram milagre de ressurreição. Dorcas ressuscitou. Só que eu quero que você entenda nesta noite que mesmo diante de várias ressurreições aqui citadas, a ressurreição de Jesus tem uma peculiaridade. A ressurreição de Jesus tem algo diferente nela. O filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu e ainda não ressuscitou. Dorcas ressuscitou, morreu e ainda não ressuscitou. Lázaro morreu, ressuscitou, mas Lázaro ressuscitou, morreu, mas ainda não ressuscitou.
Mas Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vive até hoje. E vive para sempre, para todo sempre. É o nosso Rei, consumidor e o nosso Consolador. É Jesus, a base da nossa fé. É Jesus, a base da nossa doutrina cristã. E a ressurreição de Jesus, ela tem suas peculiaridades. Eu acabei de declarar para você nesta noite que Jesus ressuscitou e vive até hoje. Só que há algumas diferenças. Lázaro ressuscitou, tocou sua vida. O filho da viúva de Naim ressuscitou, tocou a sua vida. Dorcas ressuscitou e depois tocou a sua vida. Jesus não. Embora ele não tornou a morrer de novo, mas ele passou em nosso meio, em seu ministério terreno, um pouco de tempo. E que tempo é esse? É o tempo que lemos aqui em Atos. Em Atos dos Apóstolos, a gente acabou de ler a respeito que Jesus passou 40 dias dando provas incontestáveis que ele havia ressuscitado, deixando provas incontestáveis de que ele realmente estava vivo. E eu quero que você repita comigo esta noite: 40 dias. Mais uma vez, com autoridade e voz de profeta, que eu sei que você é aqui na terra. Repita comigo: 40 dias. Então Jesus nasceu, Jesus passou aqui na terra 40 dias ressuscitados, falando com os seres humanos, falando com os seus discípulos, convivendo. Eu não sei se para você 40 dias é pouco tempo ou é muito tempo. Não sei qual a concepção que você tem. Diz, não, 40 dias é bastante tempo. Não, 40 dias é pouco. Mas para te ajudar a formular uma opinião a respeito disso, que tal, a partir de agora, você só ter 40 dias de vida? É pouco tempo ou é muito tempo? Quais lugares você iria? Quem você não deixaria de procurar? Que tipo de visita você faria? Jesus agora só tem 40 dias antes da sua ascensão ao céu, antes da sua subida aos céus. Em 3 anos e meio de ministério, em 33 anos de vida, Jesus conheceu muitas pessoas. Jesus fez uma refeição na casa de Simão. Jesus foi recebido na casa de Lázaro. Jesus iniciou um diálogo com uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e Jesus a curou. Jesus tinha seus irmãos. Jesus era amigo íntimo da família de Pedro, através do seu relacionamento com ele e também através da cura que ele operou em sua sogra. Jesus conhecia um cobrador de impostos numa estrada chamado Zaqueu. Mas aonde Jesus vai em 40 dias? O questionamento desta noite é: quem Jesus visitou durante os 40 dias? Em um tempo curto, antes da sua ascensão aos céus, quem foi que Jesus procurou? Porque eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. O recado de Deus para a tua vida essa noite é: o tempo é curto, mas Jesus ainda tem encontro marcado com crente aqui na terra. E o crente é pouquinho, mas Jesus ainda deseja se revelar para as pessoas com urgência aqui na terra. E talvez você se questione: o tempo é curto porque ele ainda não veio? Já não passou durante 40 dias aqui conosco? Eu me refiro à vinda de Cristo Jesus. Atos vai declarar que estavam os discípulos reunidos. Jesus estava tendo um momento de ascensão aos céus, subindo aos céus. Os discípulos estavam impressionados, olhando o nosso Cristo subindo entre as nuvens, até que chega um momento que 2 varões, 2 anjos levantam e olham para os discípulos e diz: o que vocês olham? Por que estão tão admirados? Pois o mesmo Cristo que vocês veem subindo aos céus, ele irá voltar, ele irá voltar e vai buscar a sua igreja santa, limpa e revestida.
Só que antes dessa vinda, Cristo ainda tem encontro marcado com a gente essa noite. Você crê? Só que antes dessa vinda, Cristo tem alguns encontros marcados para fazer essa noite. Resta pouco tempo, mas Cristo quer aparecer para algumas pessoas. Resta pouco tempo, mas Jesus ainda quer se revelar para algumas pessoas. Quem viu Jesus ressuscitar? Eu não falo quem ouviu falar que Cristo ressuscitou, não. A pergunta é: quem viu Cristo ressuscitar? Porque ouvir, muitos ouviram. O difícil é ter experiência. Ouvir, muitos ouviram. O difícil é conhecer de verdade. É ter um relacionamento profundo e sincero com Cristo. Quem viu Jesus ressuscitar no domingo de manhã? A perseguição já havia começado. Risco de morte era certo. Mas tem uma mulher, e é sobre ela que eu quero falar esta noite. Uma mulher a qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Gente liberta é outra coisa. Gente que realmente um dia esteve cativa pelo pecado, aprisionada pelo pecado, e foi liberta com Cristo. Através de Cristo adora diferente. É gente que viu as amarras do inferno sobre a sua vida e viu Cristo desamarrar, e viu Cristo restaurar, e viu Cristo fazer. Adora Jesus numa outra intensidade. E lá está essa mulher. Risco de morte. Cristo já havia sido morto. Para matar mais um, mais 2, mais 3 ou mais 4, não fazia diferença nenhuma. Mas nada impede essa mulher. Nada impede, por quê? Porque ela sabe o Jesus que ela servia. Ela sabe o que Jesus fez na sua vida. Então a adoração dela é intensa. Então o amor dela é intenso. E como eu falo isso? Lucas capítulo 7, versículo 43. Ela amou mais porque ela foi mais perdoada. É Cristo se referindo à mulher pecadora. Então lá está Maria Madalena, domingo de manhã, com outras mulheres, vai até o sepulcro de Cristo, levar um unguento para ungir Jesus. Ela vem com oferta até Jesus. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela prepara tudo com muito carinho para chegar até Jesus. Quem viu Jesus ressuscitar? Quem viu Jesus aparecer? Depois, tempos de relacionamentos superficiais em que vivemos, onde pessoas dizem: eu sou crente, sou, você também é, também sou. Mas quem é que tem experiência de verdade? Quem é que conhece Cristo de verdade? Quem é que pode bater no peito e dizer: eu tenho certeza que o meu Deus vive, eu tenho certeza que o meu Cristo se revela, eu tenho certeza que o meu Cristo fala, revela e opera até hoje. Abrir a boca e dizer que serve a Jesus é muito fácil. Abrir a boca e dizer que serve a Cristo é muito fácil. O difícil é dizer: eu sou amigo de Jesus. Então lá está ela, primeira classe de pessoas a qual Jesus vai aparecer é quem deseja buscá-lo. Primeira classe de pessoas a qual Deus se revela, a qual Deus aparece, é aqueles a quem deseja buscá-lo. Se você acha que você teve motivos para não estar aqui essa noite, imagina aquela mulher. Perseguição de morte. Ela tinha todos os motivos do mundo para estar em casa. O risco de morte era grande. O poder político poderia matar ela. Mas mesmo assim, isso não impediu dela vir oferecer a sua oferta. Mesmo assim, isso não impediu que ela viesse ver Jesus. Ela foi naquele lugar para ver Jesus. E quem sai de casa para ver Jesus, para escutar Jesus, para sentir Jesus, ele é aquele que se revela. Agora, se você vem aqui apenas para cumprir um protocolo religioso, nem se preocupe, Jesus não vai fazer questão de aparecer para você. Agora, se você vem de casa com o coração disposto e queimando para ver Jesus,
Se prepara porque Ele se revela. Se prepara porque Ele fala. Se prepara porque Ele aparece. Quem viu Jesus? Quem deseja buscá-lo? Maria Madalena, o coração queimando para ver Jesus. Maria Madalena, com o coração ardente para Jesus. E ela chega até o sepulcro e ela não sabe o que tem acontecido. E o que aconteceu está em Mateus capítulo 28, versículo 2. A Bíblia diz que houve um terremoto e a pedra do túmulo que guardava o corpo de Jesus foi removida e o anjo do Senhor sentou sobre ela. E eu acho essa declaração incrível, porque não basta apenas a pedra do túmulo ter sido removida. O anjo do Senhor vem e senta sobre ela. E você sabe, até a pedra é terrena, e o anjo do Senhor é celestial. E quando o celestial toca no terreno, é Deus dizendo: o céu venceu. E essa foi a declaração. Então Maria Madalena, ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela está ali para entregar uma oferta a Jesus. E ela chega e não encontra Jesus. Ela poderia muito bem se conformar com a situação. Ela poderia muito bem ficar satisfeita com a situação. Ela poderia pegar um unguento que iria ungir o corpo de Jesus e podia derramá-lo, dizendo: eu fiz minha parte. Mas não. Maria Madalena não está acostumada a fazer culto sem Jesus presente. E essa geração se acostumou a vir para a igreja e não escutar Jesus. Essa geração se acostumou a vir para a igreja, entrar de um jeito e sair pior do outro jeito. Mas Maria Madalena não, ela disse: eu vim ver Jesus e eu só saio daqui quando eu ver Ele. E ela começa a ficar desesperada. É Cristo nos ensinando. Veio para o culto, não está sentindo a presença, clama até Jesus aparecer. Veio para o culto, não está sentindo a presença, adora até a manifestação de Cristo aparecer. Então lá está Madalena, desesperada, porque não aceita. Trouxe uma oferta e não tem Jesus. Deseja estar no ambiente de culto, mas não tem Jesus. Então ela vê dois homens vestidos de branco. E ela está tão agoniada, tão desesperada, que ela olha e pensa que um deles é o jardineiro, sendo o próprio Cristo aparecendo para ela. E ela olha e diz: olha, se foi você que levou o meu Cristo, se foi você que levou o Messias, então por favor, me diz aonde você colocou, que eu vou lá buscá-lo. Quem já participou do sepultamento sabe que é necessário no mínimo 4 homens para levar um caixão. E a declaração que Maria Madalena está fazendo aqui é dizendo: olha, me diz aonde você colocou o corpo de Cristo, que eu trago ele de volta para o sepulcro. Uma mulher consegue carregar o corpo de um homem morto? Não aguenta. Só que Maria Madalena veio para o culto adorar. Maria Madalena veio para o culto e ela disse: se for preciso, eu faço o impossível, mas eu não saio daqui sem ver Jesus. E se for preciso, eu faço o que for preciso, mas eu não saio daqui sem ver Jesus. E adivinha o que acontece? Jesus contempla o coração adorador de Maria Madalena. Jesus contempla o coração ofertante de Maria Madalena. Ele dá um jeito de se revelar para ela. E qual é o jeito que ele usa? A sua voz. A sua voz é inconfundível. A sua voz é incrível. A sua voz não tem como confundir em meio a uma multidão. Uma multidão pode estar cheia, você pode estar cercado de uma grande multidão, todo mundo gritando, mas Cristo falando, você escuta na mesma hora. E tem muita gente arrepiada, mas não é Jesus. E tem muita gente tremendo, mas não é Jesus. Tem muita gente falando coisas aleatórias, mas não é Jesus. Tem muita gente revelando CPF, nome, endereço, mas não é Jesus. Porque quando Jesus fala, a voz dele ecoa. Quando Jesus fala, todo mundo para.
É quando Jesus fala a transformação. E Jesus resolve se revelar para Maria Madalena, fazendo grande discurso não. Maria Madalena está desesperada, pedindo, mostra onde está meu Jesus. Eu vou lá buscar. E Jesus só diz uma coisa para ela: Maria. Jesus só fala Maria. E quando ele fala o nome dela, ela diz Raboni, mestre amado. E ela o reconhece na mesma hora. Ela declara: Raboni, é o Senhor que está aqui presente. Clame até o Senhor te chamar pelo nome. Busque até o Senhor te chamar pelo nome. Adore até o Senhor te chamar pelo nome. Porque conhecer Deus, de ouvir falar, é bom. Mas ter relacionamento com Jesus é incrível. Ter relacionamento com Jesus traz transformação de vida. Ter transformação com Cristo faz o milagre, o impossível acontecer. Então quem quer ver Jesus esta noite deve saber, estar ciente de que tem que estar vindo para esse lugar para adorá-lo de verdade. Tem que estar vindo para esse lugar para buscá-lo de verdade. A quem Jesus vai aparecer 40 dias. 40 dias não dá para aparecer para todo mundo. 40 dias não dá para visitar todas as cidades. 40 dias não dá para visitar todas as casas. 40 dias não dá para visitar todas as estradas. Então Jesus, ele precisa de um critério. A quem Jesus vai aparecer? João, capítulo 20, versículo 19. 10 discípulos dentro de uma casa. Você pode se questionar, não eram 12 discípulos? Sim, eram 12. Um está morto, Judas. O outro, Tomé, está ausente, saiu. Então o cenário é 10 discípulos de luto. 10 discípulos chorando. Estão de luto e chorando por quê? Porque perderam Jesus. Ninguém fica feliz em saber que Jesus morreu. Só a gente. Porque agora nós sabemos que Cristo ressuscitou. Que Cristo está vivo. Mas naquele cenário, para eles não. Para eles era um cenário de dor. Era um cenário de luta. Era um cenário a qual o seu Messias, o seu mestre, havia morrido. E até agora nem sinal de ressurreição. Então o clima de luto é terrível. O clima de luto é um momento constrangedor. É um momento que ninguém sabe como falar, como se comportar, como agir. É um momento que só tem choro. É um momento que só tem tristeza. Então esse é o cenário da casa. Esse é o cenário a qual Jesus vai aparecer. É o cenário de dor. É o cenário de luto. É o cenário de 10 homens trancados dentro de uma casa chorando. É o cenário de 10 homens trancados dentro de uma casa em desespero e em luto. E Jesus vai aparecer vivo no meio deles. É Cristo aparecendo vivo no meio do cenário de dor, no meio do cenário de luta, para dizer: ei, alegre-se, eu estou vivo. E o que eu venho falar para você essa noite é: Jesus vai aparecer na casa de algumas pessoas e declarar: ei, eu estou vivo. Jesus vai aparecer na casa de algumas pessoas para acabar com o cenário de tristeza, para acabar com o cenário de preocupação, para acabar com o cenário de depressão, para acabar com o cenário de angústia, para acabar com o cenário de preocupação e dizer: ei, eu estou vivo. A quem Cristo vai aparecer? Para quem Ele escolheu para uma grande obra. Primeiro, para quem deseja buscá-lo. Primeiro, para quem saiu de casa para buscá-lo. Segundo, para quem Ele escolheu para uma grande obra. Cristo aparece no meio dos 10 discípulos, tudo fechado, tudo trancado. E Cristo aparece e fala o quê? Ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vocês. Eu imagino o cenário. E o luto virou culto na mesma hora. Porque é impossível não se emocionar com a presença do Cristo vivo. E é impossível. Olha a cena. Todo mundo reunido. Cristo aparece no meio e declara: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Porque da mesma maneira que o Pai me
me enviou, eu envio a vocês. Eu envio vocês. Olha a promessa. Então o luto virou culto. O cenário de tristeza virou alegria. O cenário de dor virou felicidade. Esse era o que estava acontecendo. Só que tem um que estava ausente. Um que não estava presente. Para quem Cristo vai aparecer? Primeiro, a quem veio buscá-lo. Segundo, ele aparece para quem ele separou para um grande ministério. E terceiro, Tomé estava ausente, não estava presente quando Deus apareceu, Jesus apareceu para os discípulos. E lá chega Tomé todo perdido. Eu não quero que você se ofenda nesta noite, mas a gente deve parar com a mania feia de faltar culto. A gente deve parar com a mania de estar faltando culto. Quem falta culto perde algumas coisas. Quem falta culto perde a presença de Jesus em algumas ocasiões. Tem bênçãos específicas para determinado culto. E se você falta, você perdeu. Vai ter que esperar uma outra oportunidade. Então lá vem Tomé. O cenário que Tomé chega é o cenário em que Jesus tinha acabado de sair. Tomé aparece triste, com cara de luto. Só que os discípulos estão com cara de alegria. Os discípulos estão com cara de certeza. Os discípulos estão com cara de poder. Estão cheios do poder, estão cheios da presença. E lá vem Tomé com cara de luto, porque perdeu a aparição de Jesus. Não estava presente quando Cristo se manifestou. Aí Tomé chega e diz o que aconteceu. Eu creio que logo o irmão aborda Tomé e diz: Tomé, olha, não precisa de tristeza. Olha, Tomé, não precisa mais de luto, porque Cristo está vivo, porque Cristo apareceu. Só que tem coisas que só entende quem estava presente no momento de culto. Tem coisas que só entendem quem está presente na intercessão. A gente pode falar, a gente pode explicar, mas não é a mesma coisa de quem estava presente no ambiente de culto. Não é a mesma coisa de quem estava presente quando Cristo apareceu. E Tomé duvida. Tomé diz: ele não apareceu. Eu não acredito. Eu só acredito que era ele se eu tocasse. Se eu tocar aonde os pregos o atingiram, nas marcas do prego. Sabe, fica até feio para Tomé, porque fala sem entender. Era do mesmo jeito a gente quando vivia no mundo. Quando a gente vivia no mundo, a gente olhava para os cantos e dizia: para que tudo isso? Para que ser desse jeito? Para que ser essa transformação? Para que agir dessa maneira? Até o momento em que a gente se converte, se torna tudo que a gente falava, se torna tudo que a gente criticava. Porque só quem entende é quem teve experiência com Cristo vivo. Só quem entende é quem teve experiência com Deus vivo. Às vezes você olha para o irmãozinho que está do lado e diz: ah, esse irmãozinho é muito emocionado. Ah, esse irmãozinho é muito agitado. Ah, esse irmãozinho é muito isso. Não, é porque o irmão teve um encontro com Cristo que você ainda não teve. É por isso o exagero, é por isso o grito, é por isso a euforia. É porque ele conhece o Cristo que você ainda não conhece. Porque conhecer Cristo, estar com Cristo e não ter uma transformação de vida não faz sentido. Se você serve a Jesus, se diz ser crente e é a mesma pessoa que era quando era do mundo, desculpe te dizer, mas você não conhece a Cristo ainda. Porque há uma linha divisória. Tem que haver uma linha divisória entre antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de ter experiência e depois de ter experiência. Então Tomé não entende por quê? Porque Cristo não apareceu para ele. Cristo, ele perdeu o momento. Então para quem Jesus vai aparecer? Primeiro, para quem desejou buscá-lo. Segundo,
para quem Ele separou para uma grande obra. E terceiro, Ele vai aparecer para quem perdeu a primeira visitação, mas não vai perder a segunda. Ei, tem gente da tua casa que perdeu a primeira visitação de Cristo, mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer: Ele não vai perder a segunda. Ei, tem gente da tua casa, da tua família, que perdeu a primeira aparição de Cristo, mas eu venho te dizer esta noite: Ele não vai perder a segunda. Tem gente aqui presente que perdeu a primeira aparição de Cristo, mas eu venho te dizer: você não vai perder a segunda. Então este é o cenário. Tá Tomé murchinho, tá Tomé chorando, até que Cristo aparece para ele. Só que para Cristo aparecer para Tomé, há um processo. Da aparição para os 10, para a aparição de Tomé, foram 8 dias, uma semana. Foi uma semana de luto sem necessidade. Foi uma semana de tristeza sem necessidade. Foi uma semana de preocupação para Tomé sem necessidade. A gente deve entender uma coisa: que o nosso processo de libertação tem que ser rápido, sim, irmão. Tem que ter transformação de vida, sim. Porque se Tomé tivesse acreditado de cara, se Tomé não tivesse saído e tivesse estado presente, teria evitado passar vexame na frente dos irmãos. Porque falou que não devia. Quando Cristo aparece para Tomé e diz: Tomé, toca Tomé nas marcas do prego. E ele diz: não, Senhor, eu não vou, não precisa, mestre. E Deus diz: não toca. Não estava duvidando. Ele declara: Tomé, deixa de ser fraco. Tomé, deixa de ser incrédulo e passa a ser crente. A gente deve parar de ser incrédulo. Devemos parar de estar sem acreditar em várias coisas. Por quê? Tudo porque não tivemos a experiência que o outro teve. Criticamos porque ainda não tivemos o encontro com Cristo que o irmão teve. Aí a gente diz: não é verdade. Aí a gente diz: não acredito. Aí a gente diz: não é desse jeito. Não, às vezes é. É você que tem que parar de ser incrédulo e passar a acreditar no sobrenatural. É você que tem que parar de ser incrédulo e estar mais presente e sensível à voz de Deus. Então, para quem Cristo vai aparecer? É claro e é óbvio que Cristo apareceu para diversas pessoas, sem ser essas a qual eu citei para você essa noite. Só que não dá para falar a respeito de todo mundo. Então eu vou falar a última referência para vocês. 2 discípulos saem de Jerusalém e estão andando a caminhos de Emaús. E lá estão eles conversando a respeito das coisas que têm acontecido, até que Cristo está atrás dele. Depois de um certo tempo, Cristo se iguala com eles, fica andando igual com eles. E Cristo faz a seguinte pergunta: o que é que vocês estão conversando? Se Cristo aparecesse em certos tipos de círculos de conversa, de pessoas aqui presentes esta noite, e fizesse a seguinte pergunta: o que vocês estão conversando? Muitas pessoas desmaiariam. Muitas pessoas passariam vergonha. Muitas pessoas ficariam constrangidos. Porque você tem que entender que depois que você sai do ambiente de culto, tem conversas que não combinam com você. Tem comportamentos que não combinam com você. Então a pergunta que Jesus faz é: o que vocês estão conversando? Eles dizem: porventura você é forasteiro? Porventura você não está em Jerusalém? Não sabe do que tem acontecido, dos acontecimentos. Jesus, que a gente pensava que era o Messias. Jesus, que a gente pensava que era o libertador, morreu e até agora não ressuscitou. Olha o vocabulário. Pensava, acreditávamos, pensava que ele fosse, pensávamos que ele nos livraria. Estão conjugando Jesus no passado. Pensava que ele foi, pensava que ele era. Só que Jesus vai aparecer para essa noite, para gente que pensou, que acreditou, mas deixou de acreditar por pouca coisa.
A quem Jesus deseja aparecer essa noite, para quem já acreditou muito, mas por causa de algumas coisas deixou de acreditar. Então Jesus começa a conversar com eles, até que chega o momento da viagem. Eles param e Jesus diz que vai mais adiante, vai mais longe, e eles dizem: não, fica conosco. Não, Senhor, fica mais um pouquinho. Eles não sabem que é Jesus, mas diz: é longe, já está tarde, então fica conosco. Jesus fica, e no momento em que eles partem o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece. E eu convido você nesse momento a ficar de pé no nome de Jesus. A cena é Jesus partindo o pão. E quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos. E eu já disse para vocês que tem algo em Jesus que é inconfundível. E o que é? A sua voz. A voz de Jesus é inconfundível. E os discípulos estão lá. E os discípulos declaram: bem que quando a gente vinha conversando com ele no caminho de Emaús, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. E essa declaração, eles pegam no mesmo momento que Jesus desaparece, eles voltam para Jerusalém, voltam de onde eles tinham saído. E voltam por quê? Porque Jesus havia aparecido para eles. Voltam porque agora Jesus apareceu para quem não acreditava. Jesus apareceu para aqueles que não acreditavam, mas passaram a acreditar. E agora eles vão voltar acreditando. E eu quero que você entenda que por muitas das vezes a gente se encaixa nesse grupo. Que por muitas das vezes a gente é esse grupo. O grupo que até acreditava. O grupo que até servia. Mas por causa de algumas dores. Mas por causa de algumas demoras. Mas por causa de algumas lágrimas. Mas por causa de algumas decepções, mas por algumas vezes pelos nossos próprios tropeços, deixamos de acreditar. E eu quero que você feche seus olhos neste momento e você lembre o que foi que você deixou de acreditar. O que foi que você passou a não acreditar mais, mas você acreditava, mas você buscava, mas você queria, até que aconteceu algo e você passou a não acreditar mais. Vai trazer na tua mente quem você era, como você buscava, como você adorava e o que aconteceu para que isso viesse parar você. O que aconteceu para que isso viesse mudar você. Cristo vivo está aqui esta noite para te dizer: é hora de voltar a acreditar, é hora de voltar a servir, é hora de voltar a fazer, é hora de voltar a servir, é hora de voltar a adorar, é hora de voltar a buscar. Sai do caminho de Emaús e volta para Jerusalém. Para quem Jesus deseja aparecer essa noite, para aqueles que veio buscar, para aqueles a qual Ele separou para o ministério, aqueles que vieram e perderam as primeiras vindas, mas não vai perder a segunda. E para o grupo que deixou de acreditar, mas agora vai passar a acreditar, porque Cristo vivo veio aqui presente dizer: eu tenho renovo, eu tenho novos planos, eu tenho nova busca, eu tenho nova presença. Eu faço algo novo, porque Cristo vive, porque Cristo está vivo, porque Cristo está presente para você essa noite. Então convido a banda, já está louvando o nome do Senhor, e convido você a estar orando, a dizendo: Senhor, eu deixei de acreditar, Senhor, eu deixei de fazer, Senhor, eu louvava, Senhor, eu servia, Senhor, eu preparava a palavra, Senhor, o meu coração queimava em estar no culto, o meu coração ardia em estar na tua presença, mas a decepção veio, mas a falta de perdão bateu na porta, Pai, mas a decepção aconteceu e eu parei. Peça renovo. Ele abriu mão de sua
sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um cajado e pão, pois um anel em meu dedo me tirou medo, pois as sandálias pra suportar o ide, pois um anel em meu dedo me tirou medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Coloque a mão no seu coração, comece a conversar com Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Sou completamente teu. Ser um com você, ser um com você. Coloque a mão no seu coração. Peça para Jesus aparecer para você. Peça para Jesus mostrar a sua beleza, o seu poder, a sua autoridade para você. Diga: Jesus, aparece para mim. Me permita te ver. Permita com que esse fogo queime dentro do meu coração. Comece a conversar e comece a dizer a Ele. Comece a dizer a Ele. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Comece a dizer a Ele. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Bem baixinho.
existe um trono colocado no mais alto lugar. Peça para ele aparecer. Rodeado de anjos, Onde Deus reina. peça para ele aparecer. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus, ele nunca é vencido, não, nunca é vencido. Bem baixinho. A minha oração é para que Jesus apareça. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se preparem. Quando Jesus aparecer, não pense que é um fantasma. Vocês lembram quando ele apareceu para os discípulos no meio do mar? É um fantasma. Não, sou eu. Eu quem? Jesus. Jesus. É quem? Jesus. Imagina aí Jesus aparecendo e dizendo: oi, tudo bem? Existe um amor mais ciumento que a morte. Você pode dizer: existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Diga: e a minha vida ele governa. E A minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E esse rei veio a mim. Como que ele veio? Com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo disse: levante a sua mão mais alta. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Apaga. Levante não só uma, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Levante as duas mãos o mais alto que você conseguir. Levante as mãos, erga a sua cabeça aos céus. Erga a sua cabeça aos céus nessa noite. Comece a contemplar a presença do Senhor. Comece a clamar a Ele dizendo: Senhor, não deixe este fogo se apagar. Não deixe a chama do meu coração se apagar pela Tua presença. Senhor, não deixe as coisas do mundo permitir, Senhor, que eu me enfraquecer. Erga as suas mãos e diga a Ele: Senhor, me dá força. Senhor, me dá ânimo. Eu sei que a Tua presença é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Eu sei que a Tua presença pode me libertar desse mal. Comece agora a entregar a tua casa. Comece agora a entregar a tua família. A entregar o teu projeto nas mãos do Senhor. Entrega aquele filho,
os outros não tem mais jeito, entrega aquele marido, entrega aquela situação financeira, entrega aquela causa agora nas mãos dele, dizendo: Senhor, aparece no meio, Senhor, contempla no meio, Senhor, desce no meio. Eu se entrego, Senhor, a ti, e eu sei que o fogo não vai perder. O fogo nunca dorme, nunca apagará. Contempla. Pode segurar aí mesmo, até terminar. Nós já compramos todo o material de construir a salinha das crianças, tá? Já está comprado e já está pago. Amém? Então, terça-feira, o rapaz que trabalha especialmente com gesso, profissional, vai estar vindo para construir a sala das crianças. Tá certo? Continue contribuindo com a obra do Senhor. Continue contribuindo para que a gente possa melhorar as condições de você estar adorando a Deus nos cultos. Domingo é culto do Dia dos Pais. Quase que não sai, mas saiu. É culto do Dia dos Pais. Então, se você puder convidar, para quem tem, né? Convidar o seu pai para estar presente, venha. E você que é pai, esteja presente, porque vai ser um culto trabalhado, direcionado nesse sentido para os pais. Então não falte. Quem se comprometeu e quem quiser ajudar, a igreja está fazendo uma arrecadação de R$5. Para quê? Para montar a estrutura que vai ser feita para os pais. Tá certo? A gente está tendo alguns gastos. Por isso, aqueles que puderem, tiverem condições, quiserem ajudar com R$5, procure Érica ou Jéssica, tá? Érica ou Jéssica. E aí você combina direitinho como você vai repassar esse valor. Mas não falta. Vai ser bênção. Domingo vai ser um culto especial. Todo ano faz culto do Dia das Mães. No culto do Dia das Mães eu disse: esse ano vai fazer o culto dos pais. E ano que vem de novo. Se assim Deus nos permitir chegar até lá. Amém? Domingo não vai haver Santa Ceia. Santa Ceia vai ser prorrogada para o outro domingo, justamente para a gente focar e direcionar o culto especialmente para pais. Ok? Senhor, leva o teu povo para casa em segurança, guardados e protegidos de todo o mal. Que o Senhor possa colocar no coração tudo que foi ministrado no culto de hoje. Um culto de reflexão, um culto onde nós aprendemos que a presença de Jesus é essencial para que as nossas vidas possam se manter firmes e inabaláveis. Que o Senhor despeça o seu povo, guardados e protegidos, no nome de Jesus. A igreja diz: concha com as mãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau, até semana que vem. O fogo